Olá, senhores. Essa é a versão gravada do webinar apresentado sobre o SolidWorks Toolbox, o seu funcionamento e a sua otimização. Eu sou Guilherme Kastner, trabalho na SKA e vou estar auxiliando vocês em todo o processo dessa biblioteca. O Toolbox ele necessita de uma série de requerimentos que todos têm que ser atendidos. Eu vou mostrar para vocês como atendê-los, como interpretar, como diagnosticar os eventuais problemas. O SolidWorks Toolbox ele pode ser comparado a essa biblioteca de ferragens, onde eu terei os componentes e vou pegando e inserindo do meu almoxarifado, inserindo nos meus equipamentos. Então eu vou tirar de uma biblioteca e inserir no meu projeto. Vamos lá entender como funciona. A apresentação ela vai estar dividida em 5 etapas: conceito, manutenção, apontamento, cadastro de descritivos, inserção e montagem e integração com PDM e simulation. A primeira etapa é esse cadastro que vocês estão vendo. Essa aqui é a tela de instalação do SolidWorks. Por padrão, nós desprezamos essa opção, que ele sempre tenta instalar um toolbox no SolidWorks Data, e o método de instalação é um novo toolbox. Ao criarmos, após instalarmos, ele cria esta pasta SolidWorks Data no disco C. Sempre vai criar ela. Normalmente, quem instala padrão, se vocês são usuários de SolidWorks, vão encontrar essa pasta SolidWorks Data. E vocês podem verificar que após isso, após instalarem, ao utilizarem o Toolbox, aparecerá essa mensagem: o Toolbox está instalado neste computador. Embora isso seja aceitável para um ambiente de um só usuário, não é recomendável para um ambiente multiusuário. Olha só, então, nas opções de sistema, vocês podem ver que o SolidWorks está buscando a pasta C SolidWorks Data. E essa opção, vocês vão vendo que ela tem eventuais problemas, mas vamos falar sobre ela daqui a pouco. Eu quero que vocês enxerguem outros problemas da instalação, que se eu fizer uma nova reinstalação do SolidWorks, aparece aqui, ele vai criar a pasta SolidWorks Data 2. Novamente, um novo toolbox. Uau, o que isso quer dizer? Eu ainda posso vir a criar mais de um SolidWorks Data a cada reinstalação. E o que isso quer dizer? Vamos lá. Eu já vi em ambientes de trabalho onde a pessoa chegou a ter 10 SolidWorks Data. Isso realmente é um problema grave. E vamos falar ainda sobre isso. Eu quero que vocês enxerguem, entendam como que é o SolidWorks Toolbox. Vocês podem interpretar ele como sendo um banco de dados. São modelos CAD associados a um banco de dados, onde todas as estações de trabalho relacionadas a um projeto deverão estar interligadas a ele. Aqui, por exemplo, está a pasta SolidWorks Data, que foi renomeada aqui, mas não importa. E essas são as pastas que tem dentro dela. Se vocês forem olhar dentro dela, vocês vão achar uma pasta um arquivo chamado swbrowser.sld.edb. E esse é o banco de dados que controla o SolidWorks Toolbox. Esse é o banco de dados que todo mundo deveria estar enxergando. E no arquivo SolidWorks, vocês forem ver, tem uma única peça. Por exemplo, tem esse aqui, o 4017, que é o parafuso sextavado ISO 4017. Esse arquivo aqui, que é quem ele realmente insere na montagem, tem um tamanho apenas, conforme vocês podem ver nas configurações. Mas no banco de dados, ele tem uma tabela enorme, com muitas possibilidades, e tem vários diâmetros e comprimentos. Ao ir utilizando esse determinado parafuso, ele vai criando todos os outros tamanhos em uma pasta própria de cada instalação do SolidWorks. Por padrão, essa pasta é Copied Parts. Toda instalação tem a sua Copied Parts, à medida que for utilizando ela.
Aqui vem um exemplo principal do funcionamento do Toolbox. Aqui tem uma Occupied Parts em branco e aqui um SolidWorks que nunca inseriu um componente Toolbox. Imaginem que essa é a minha estação de trabalho, ou a sua. Estação de trabalho de qualquer usuário. Eu inseri, agora aqui está em branco, e aqui a pasta Occupied Parts. Eu inseri dois parafusos de tamanhos diferentes com roscas diferentes. O SolidWorks tem aqui os dois parafusos e ele cria os dois tamanhos na Occupied Parts. Ele vai gerando para cada tamanho, cada combinação de tamanho, tipo, comprimento, rosca, ele cria um arquivo. Então aqui os arquivos criados, cada um com seu comprimento, tamanho. E agora, se vocês forem olhar, essa estação de trabalho de um outro colega meu, que ele tem a sua SolidWorks Data. A SolidWorks Data dele. E se vocês forem ver, tem outros componentes na Occupied Parts dele. No momento que ele abre a minha montagem, o SolidWorks avisa que esse tamanho de componente não foi encontrado na Occupied Parts do meu colega. Porque qual é o problema principal? Estamos trabalhando com bancos de dados diferentes. E muitas vezes reclamamos que eu utilizo o Toolbox na minha máquina, está certo, vou abrir na máquina do meu colega, está errado. Muitas vezes é por não utilizarmos o banco de dados. O SolidWorks pode tentar criar o tamanho que falta, mas nem sempre, por conta de customizações do banco, isso pode dar certo. Eu vou falar de customizações do banco a seguir, mas saibam que se não der certo, é por conta que cada um tem as suas customizações no banco. Aqui está a montagem e ele avisa que tem vários componentes com esse problema. Agora, no próximo tópico, vocês estarão vendo sobre manutenção e apontamento do banco de dados.